Bom dia, mais um estudo do Vem e Segue-me. Hoje eu vou gravar aqui, tá um pouco escuro o quarto aqui, queimou a lâmpada, então vou ter que comprar outra amanhã. Então por enquanto vamos se virando com essa aqui mesmo. Hoje o versículo que eu vou compartilhar é Mosias capítulo 8, versículo 13 e o versículo 14. O que está acontecendo aqui é que o rei Mosias, ele ordenou a Amon e um grupo de pessoas que fossem até a terra de Leinef, né? Porque havia saído um povo de Zaraela que ia herdar essa terra, que era lá a história que eu estava compartilhando de Zénifer, né? Zénifer e o seu povo vieram para cá e ele queria ter notícia deles. Então Amon ele sai com um grupo de pessoas para vir aqui para a terra de Leinef. E quando ele chegou aqui, quem estava governando era o rei Lime, né? Já havia passado o rei Zénifer, depois veio o seu filho Noé e depois veio o filho de Noé, que é Lime, que era o reino atual. E ele mandou prender Amon ali, os que estavam com ele, pensando ali que eram inimigos, né? Porém, aí depois que ele ficou sabendo que Amon ele veio da cidade de Zaraela, ele ficou muito feliz, porque sabia que eles poderiam livrar eles do cativeiro. Na verdade, Lime, ele até fez uma investida nesse propósito, né? Ele havia mandado homens, né, para procurar lá na terra de Zaraela, só que esses homens vagaram 40 dias no deserto e se perderam e acharam uma outra cidade, na qual encontraram espadas enferrujadas, couraças, né, de guerreiro, e acharam também 24 placas, né, de ouro ali, né, e eram os registros dos Jareditas que a gente vai estudar lá no final do livro de Mórmon. A gente vai estudar sobre esse registro. E quando achou esses registros, eles trouxeram, né, e não sabia o que estava escrito, porque era uma língua estranha. Então, quando Amon chegou até eles, eles ficou muito feliz e o rei perguntou para ele se ele poderia interpretar línguas, se ele saberia o que estava escrito ali naquelas placas. Amon falou que não sabia interpretar línguas, mas ele pegou e falou algo que trouxe grande esperança aqui para o rei Lime. Veja aqui o versículo 13 e o versículo 14. Ora, Amon disse-lhe: posso indicar-lhe com segurança, ó rei, um homem capaz de traduzir os registros, porque possui algo com que pode olhar e traduzir todos os registros da antiguidade, e é como um dom de Deus. E esses objetos são chamados intérpretes, e nenhum homem pode olhar, a menos que seja ordenado, para que não procure o que não deva e pereça. E quem quer que receba a ordem para olhar é chamado vidente. E eis que o rei do povo que está na terra de Zaraela é o homem que recebeu ordem de fazer essas coisas e possui este grande dom de Deus. É muito interessante aqui, né, que Amon ele presta um testemunho sobre Mosias, o rei Mosias. O rei Mosias ele era um profeta e vidente. Então ele poderia, né, traduzir ali aqueles registros, e isso fez com que Lime, né, ficasse muito feliz, porque ele queria saber o que estava escrito ali naquelas placas. Bom, então o versículo que eu quero compartilhar hoje é esse, né? A importância de nós termos um profeta, né? Você viu aqui que o Lime ele queria saber algumas coisas e não podia, porque não tinha quem interpretasse. E Amon ele prestou esse testemunho: eu sei com segurança alguém que pode fazer essas coisas, que é um vidente de Deus, ele é um profeta. Então, o que eu compartilhando esse versículo aqui, eu lembrei do nosso hino número 9, tá bom? Graças damos, ó Deus, por um profeta. Em algumas frases diz assim desse hino: graças damos, ó Deus, por um profeta, que nos guia no tempo atual. Quando nos sobrevierem os perigos, quando alguém nossa paz ameaçar, só em ti nós teremos confiança, pois do mal poderá nos livrar. Então a única coisa que não muda na igreja é a revelação. A revelação ela é constante, as outras coisas todas podem mudar. Pode mudar ordenanças, né, como era antigamente, matar animais, hoje em dia não. Várias coisas podem mudar, palavras de ordenanças, mas o que não muda mesmo é a revelação. E o que causa a mudança também é a revelação, né, como as revelações que nós temos recebido atualmente, até mudanças e revelações que recebemos atualmente. Até gravei algumas delas aqui para nós comentarmos, né?
Uma delas foi sobre os horários das reuniões na igreja, né? Tirou 1 hora, passou a ser somente 2 horas. A outra era sobre a idade para receber o sacerdócio arônico ali, o ofício. Também foi mudada a idade, agora eles conseguem receber no ano em que vai fazer aniversário ali, na idade do ofício a qual vão receber. E também tem o Vem e Segue-me, né, que é o estudo pessoal e familiar no lar, né, que inverteu realmente as coisas, né? Antes nós voltava da igreja e perguntava, né, o que você aprendeu hoje na igreja, ou conversava durante a semana, o que você aprendeu lá na Cidade do Socorro, e assim por diante, nós tínhamos essa conversa. Hoje em dia é diferente, nós vamos na igreja e é perguntado o que nós aprendemos no lar durante a semana com o estudo. Então realmente esse papel inverteu, né, esse estudo. Eu acredito que toda essa mudança vem nos preparando para dias difíceis, tá bom? Então, tem uma frase aqui que eu separei que diz assim, ó: eu sei o que fazer. Quando você pensa assim, eu já sei o que fazer, como no meu caso. Eu já fui presidente do Coro uma vez, e essa é a segunda vez que eu estou sendo presidente do Coro. A primeira vez que fui chamado como presidente do Coro, eu fiquei no chamado por 5 anos. E dessa vez me chamaram de novo, eu já estou 1 ano e 4 meses. Mas eu não posso pensar assim, eu já sei o que é ser um presidente do Coro porque eu já fui antes, né? Porque a partir do momento que eu pensar assim, eu corto a revelação. Eu corto o privilégio de eu colocar o joelho no chão e buscar o Senhor para saber o que Ele quer que eu faça como presidente do Coro. E isso serve para qualquer chamado, né? Para um professor, para como ministrador ali, como você deve cuidar da família que é designada, inclusive para profeta também. O profeta não pode pensar, eu já sei o que eu tenho que fazer. Ele tem que buscar o Senhor, buscar a revelação ali para aplicar ao povo, tá bom? Então essa parte é bem interessante aqui. Eu até separei um trecho aqui de uma conferência de abril de 2018. Quem estava discursando era o bispo Geraldo Glauci. O tema do discurso dele, o foco são as pessoas. Ele estava conversando com um amigo dele, né, que era de outra religião. E o amigo dele perguntou quantos sacerdotes tinha, né, na ala dele. E ele falou que todo homem digno na ala dele poderia receber o sacerdócio. Ele falou, então quantos homens tem lá com o sacerdócio? Ele falou, tem em torno de 30 a 40 homens. Né? E o homem ficou abismado. Ele falou, poxa, na minha igreja só tem um. Por que você precisa de tantos sacerdócio no domingo na igreja? E essa foi a resposta aqui do bispo, né? Ele disse assim: intrigado com a sua pergunta, senti-me inspirado a responder. Concordo com você. Não creio que precisamos de tantos portadores do sacerdócio na igreja aos domingos. Mas realmente precisamos de um portador do sacerdócio em cada lar. E quando uma família não tem um portador do sacerdócio no lar, outros portadores do sacerdócio são chamados para zelar por esta família e ministrar a elas. Né? Então é interessante, né, que essa aqui é um discurso lá de 2018, né? E nós estamos vivendo isso hoje em dia, porque hoje nós estamos impedidos por causa da pandemia de ir até a igreja, né? De nos reunirmos na igreja, tomar o sacramento. E aí nós vemos a importância de ter um portador do sacerdócio em cada lar. Esse domingo eu tive um grande privilégio, né? O bispo me designou para ir numa família. Tem um rapaz que ele tem a idade para receber o sacerdócio. Ele já tem o sacerdócio arônico, mas ele ia receber o ofício de sacerdote. E sacerdote pode abençoar o sacramento. Então eu fui lá até ele com o meu amigo e nós fizemos, né, ordenamos ele ao ofício de sacerdote. E naquele mesmo dia, no domingo, aproveitamos ali e ele abençoou ali a água, abençoou o pão e a água, ministrou o sacramento à sua família. Ele teve a oportunidade também de ordenar o irmão deles, né, ao ofício de mestre e de diácono ali também. Foi uma experiência muito boa que eu tive esse domingo, eu gostei bastante. E aí a gente vê a importância, né, de cada lar ter um sacerdócio. Por exemplo, nessa família, a partir desse domingo,
todos os domingos demais aqui, por mais que nós não temos reunião na igreja, a família vai ser ministrada ali, tomando o sacramento por meio do sacerdócio que o rapaz possui, né, por meio do ofício que ele tem. E isso é uma experiência muito boa que eu trouxe aqui também, para compartilhar. Eu gostei muito de ter feito isso esse domingo. Então, só uma colocação aqui, né? Em plena a pandemia, o presidente da igreja, o presidente Nelson, né, o que nós temos hoje em dia, ele é médico. Você já parou para pensar nisso? Né? Nós estamos em plena pandemia e o profeta que nós temos atual, ele é médico. Né? Agora, eu gostaria de falar, o que isso significa para você? Para mim, o meu sentimento, né, de todas as revelações que vem, é que o Senhor ele já sabia de todas as coisas que iam acontecer e que vai acontecer ainda. Né? Ele sabe todas as coisas. Eu acho que quando o presidente Nelson anunciou que a conferência geral ela ia ser memorável, né? Acho que ele não imaginava que ia ser lá o centro de conferência vazio e que todos estariam assistindo de suas casas. Né? Mas realmente essa conferência ela foi memorável. Agora só voltando ao assunto, né? O que significa, né, ter um profeta de Deus e ele é médico? Para mim, sinceramente, né, eu, com todo o respeito à profissão de médico, mas para mim não significa nada, porque como profeta de Deus, poderia estar lá um carpinteiro, poderia estar um fazendeiro, não importa, porque a instrução ela vem de cima, a revelação, gente, ela não vem aqui, ó, dos lados, ela vem de cima, né? Então, um profeta de Deus, ele vai receber a orientação de Deus. Então, não importa se ele é carpinteiro, fazendeiro, qual profissão ele já teve na vida, né? Então, mais uma vez aqui, eu respeito todas as profissões. Só estou falando que para ser um profeta, o que a pessoa tem que ter mesmo, né, é a disposição de ouvir ao Senhor, né, de receber a revelação e passar ao povo. Esse é o papel ali do profeta. E esse é o papel em todos os chamados na igreja, em todas as nossas designações. Tá bom? Como presidente do coro, se eu achar que eu já sei, eu já estou errando, já está caindo no orgulho. Então eu tenho que pôr o meu joelho no chão e perguntar ao Senhor o que eu devo fazer. E de igual modo, vocês que são ministradores, para ajudar as pessoas. Então a revelação ela é constante na igreja. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.